Olá, vamos começar a partir de agora mais um OAB na TV. Quero dar as boas-vindas a todos vocês que acompanham a gente aqui pela TV Alba. A gente vai falar hoje sobre um assunto importantíssimo. Você que está aí acompanhando, tenho certeza, tem muitas dúvidas. Já ouviram falar desse termo, dessa expressão? Mas, lógico, a gente precisa cada vez mais se informar sobre as novidades que chegam acerca dos temas modernos. Por exemplo, você sabe o que é stalking? Já se sentiu perseguido na rua, na internet? Já recebeu algum tipo de ameaça via e-mail, via rede social? A gente tem aí várias redes que pessoas criam redes fakes para nos observar, nos seguir e mandar muitas vezes mensagens que são desagradáveis, não é verdade? A gente vai falar sobre esse assunto e aqui, seguindo aí os tempos modernos, eu estou com a minha convidada, a doutora Daniela Portugal. Olá, doutora, tudo bem? Seja bem-vinda. Olá, Milena, muito obrigada pelo convite. Estou à disposição sempre. Esse é um tema muito importante. Doutora Daniela Portugal, gente, é presidente da Comissão da Mulher Advogada na OAB Bahia. E a gente vai tratar sobre esse tema, doutora Daniela, já perguntando o seguinte. A gente sabe que stalking é um termo em inglês que significa perseguidor, perseguindo. O que é esse crime na prática? Como é que a gente consegue identificar em meio a tantas redes fakes que existem hoje? Eu mesmo tenho uma rede social que é aberta, então recebo muitas vezes mensagens estranhas de pessoas que eu nem conheço, de questionamentos que eu não sei até onde vão e que causam muito medo e que a gente não sabe nem como lidar, porque não sabe a origem, né? Quem é essa pessoa? Como perceber e identificar? Pronto, bom. O crime de stalking ele não estava previsto inicialmente no nosso Código Penal, né? Foi introduzido recentemente, ele foi inserido no artigo 147-A no ano de 2021 no nosso Código, né, Penal e se refere ao crime de perseguição. Então, de uma maneira geral, se trata da conduta de perseguir alguém por qualquer meio, ou seja, tanto presencial quanto por meio de redes sociais, etc., né? Perseguir alguém, causando a essa pessoa algum tipo de ameaça, constrangimento ou invasão de privacidade. Então, em linhas gerais, o crime de stalking é isso. É a Agora, doutora Dani, perseguição quais são os reiterada. detalhes assim que a gente tem que prestar atenção para que configure o crime e qual é a primeira postura que a gente tem que ter? Bom, a redação da lei ela não é uma redação muito precisa, isso foi inclusive alvo de crítica, né, com relação à nossa escolha legislativa, porque o que se criminaliza é perseguir alguém reiteradamente. Então, a partir de quantos atos eu tenho uma perseguição? A gente não sabe ao certo porque o legislador deixa isso em aberto, né? Então, o que é perseguir alguém reiteradamente? Então, vamos supor que hoje eu te mande várias mensagens, inúmeras mensagens. Né? Isso já caracterizaria uma perseguição reiterada? Eu precisaria de uma conduta que se prolongasse por mais dias ou não? Então, isso ainda está em aberto e como a lei ela é muito nova, o tipo incriminador ele é muito novo, ainda não sabemos qual será o alcance que os nossos tribunais irão dar. O fato é que o crime se refere a uma perseguição reiterada, ou seja, não basta um único ato, haverá necessidade, né, de reunirmos uma multiplicidade de atos para caracterizar o crime de perseguição. E o que fazer diante disso, né? Esse é um crime que só se procede mediante representação. Então, o que seria essa representação para o entendimento hoje dos nossos tribunais, né? O comparecimento em delegacia para o fim de registrar o boletim de ocorrência referente àquelas práticas já será tomado, né, validado a título de representação para fins penais. Então, basta que a vítima se dirija, né, a uma delegacia para manifestar o seu interesse de ver aquele fato sendo processado, sendo investigado. Muito bem. Falando então nesses tempos de cybercrime, a pessoa deve tirar print dessas mensagens aleatórias, seja no e-mail, no WhatsApp ou em redes sociais e ir direto na delegacia. Primeiro passo então seria esse, se for reiteradas vezes. Sim, e ao retirar os prints, eu aconselho, inclusive, registrar ata notarial, porque às vezes a pessoa que te aborda via rede social, por exemplo, ela pode eventualmente apagar a mensagem, né? Então, você tira um print e depois como é que você vai provar que aquele seu print não é uma imagem adulterada, né? Como é que você vai provar que, de fato, aquela mensagem, naquele momento, estava ali e que depois sumiu?
por meio da ata notarial. Então, ali a vítima ela pode se dirigir, né, a um cartório para que seja registrado, né, o conteúdo daquele print naquele exato momento. Joia, gente, a doutora Dânia está falando que é uma lei nova, e aí eu quero atualizar vocês. Essa lei foi tipificada, a Lei 14.914/2021, e ela alterou, inclusive, o Código Penal, tratando aí pena, né, de reclusão de 6 meses a 2 anos, mais multa, né, para esse tipo de conduta. Então, doutora Dânia, eu queria saber, por exemplo, se a gente pudesse citar aqui situações que são comuns hoje. Eu estava vendo na internet, até pesquisando, existem muitos casos de ex-namorado, ex-namorada, que vai lá na rede social, pesquisa, manda mensagem. De que forma a gente vai identificar aquilo ali como um tipo de crime? Como é que a pessoa pode até falar com a outra pessoa sobre o que está acontecendo? Eu vi que a gente não deve tentar um acordo, né, com o stalkeador, mas o que eu devo fazer? É muito bom você ter tocado nisso, né? Tecnicamente, o stalking ele é um crime que pode ser praticado e sofrido por qualquer pessoa. Mas, ao lado disso, nós sabemos, e o legislador também esteve atento a isso, que existe um fator de gênero que está muito relacionado a esse tipo de infração. Então, é muito comum que mulheres sejam vítimas dessa prática, né? Por isso que o próprio legislador previu como causa de aumento de pena, no parágrafo 1º, o fato de o crime ter sido praticado contra a mulher em razão da sua condição feminina. Então, vai ser um stalking com pena aumentada, né? E essa perseguição reiterada pode ser, por exemplo, com pedidos insistentes de retomada da relação, mensagens insistentes em WhatsApp, em Instagram, por meio de perfis reais ou de perfis fake, por meio de encontros presenciais, perseguições, né, em meio presencial. Então, são várias as formas, né, e se identificando, né, uma vez a vítima identificando que a intimidade dela está sendo ali violada, ameaçada por conta dessas insistentes tentativas de contato, né, de abordagem, ela poderá, a partir dali, representar. Com a representação, né, a investigação criminal ela vai ser iniciada, né, irão ser, né, a gente vai buscar ali os elementos probatórios que possam viabilizar no futuro uma condenação, e no caso de a vítima ser mulher e de esta pessoa que a esteja perseguindo, seja um companheiro, um ex-companheiro, um ex-marido ou qualquer outra pessoa com quem ela houvesse tido uma relação íntima de afeto, será possível, ao lado da investigação criminal, se valer das normas que hoje estão presentes na Lei Maria da Penha. Por exemplo, requerendo a aplicação de medidas protetivas de urgência para determinar logo de imediato a impossibilidade de manutenção de qualquer tipo de contato com a vítima. Essa é uma das medidas protetivas de urgência mais comuns. Lembrando aqui, mais uma vez, que o descumprimento de medida protetiva é também um crime. Dani, me ocorreu aqui agora, eu sou mãe, né, tenho 2 filhos. As crianças e adolescentes hoje estão cada vez mais utilizando o celular e as redes sociais. E aí eu lhe pergunto, quando a vítima desse tipo de crime é uma criança, é um adolescente ou até mesmo um idoso, né, que desconhece esse tipo de lei, não sabe que postura tomar, o que é que a gente deve fazer para alertar esse tipo de público? Que cuidados especiais a gente também tem que estar atento? É interessantíssimo. Quem conversava, quem falou recentemente comigo a respeito disso, né, deixou um lembrete lá no meu Instagram, foi a doutora Leneci, né, uma grande delegada, né, lembrando justamente de se falar da perseguição contra idosos, que infelizmente é muito comum, né, assim como a perseguição contra crianças e adolescentes. São pessoas em situação de maior vulnerabilidade, né, com maior dificuldade de exercício do direito de defesa. Então, são vítimas preferenciais também dessa prática de crime, né? Além das mulheres em situação, né, de términos de relacionamento ou composições que profissionalmente as deixem em maior situação de visibilidade pública, né, como você mesma colocou. Mas as crianças, adolescentes e idosos também são vítimas preferenciais, e é por isso que o legislador também prevê para esses casos aumento de pena. Então, o stalking ele também terá pena aumentada nos casos de a vítima ser criança, adolescente, lembrando que criança e adolescente vai ser um conceito extraído a partir do ECA, né? Portanto, criança possui idade menor de 12 anos, adolescente idade
maior ou igual a 12, menor que 18, né? E os idosos também ali com idade definida nos termos do Estatuto do Idoso, com a idade acima de 60 anos, igual ou acima de 60 anos. Dani, outra preocupação que eu fiquei aqui pensando, essa questão do não negociar, né? Que é uma recomendação que vocês, advogados, né, têm para a gente não negociar. Mas, de certa forma... É o ideal. Essa pessoa, no caso de namorado, ex-namorada, é do nosso convívio, a gente tem um afeto, a gente cria a expectativa de que aquela intimidade, que aquele afeto vai ajudar na negociação. Mesmo assim, não deve tentar acordo. O que é que eu devo fazer de imediato? E outra coisa, o advogado, né, específico para esse tipo de crime, é um advogado de crimes cibernéticos, é isso? Bom, vamos lá. As duas coisas são muito importantes. A negociação, na minha opinião, ela pode até haver, caso ela seja mediada, né, por um agente do Estado, né, ou por um mediador, algo que seja efetivamente conduzido, né? Então, essa negociação direta entre vítima e o perseguidor, de fato, ela não é recomendável, até porque, a depender do local, né, da via eleita como forma de negociação, essa vítima poderá estar se expondo tanto nos espaços virtuais quanto nos espaços presenciais, no momento em que ela resolve negociar diretamente com o agressor, com o perseguidor. Então, não aconselho, mas a partir do momento que existe ali, por exemplo, uma intervenção do Estado para resolver o conflito, não por uma via punitivista, e sim por uma via negocial, por uma via, né, de conciliação. E conciliação não significa fazer as pazes, tá? Né? Conciliação para o direito não tem esse sentido necessariamente, de fazer as pazes, de reatar ou de assumir qualquer tipo de relação, não quer dizer isso. Mas seria ali uma solução resolvida entre as partes com a presença de um facilitador. Então, eu entendo ser possível, né, resolver o conflito dessa via. Em não sendo possível, passaríamos à via tradicional, que é a via punitiva mesmo, a aplicação da pena que está prevista em lei, mas sempre com a presença ali do Estado ou de um agente que garanta a condução de forma séria, sem o constrangimento, a revitimização da pessoa que já sofreu ali aquela prática. A outra pergunta que você havia feito, além da negociação... De como identificar, né, essa pessoa. E aí eu até já a gente vai partindo para as considerações finais, né, por conta do tempo, mas me chama a atenção também isso, de muitas vezes esse stalker, ele nem saber que é, né? A gente tem hoje muitas pessoas que adquiriram essa prática de estar ali na rede social do outro, vasculhando tudo, mandando mensagens aleatórias. A gente que está do lado de cá, vítima, né, se sente apreensiva com essa questão, intimidada também, né, porque está na rua, não sabe quem é aquela pessoa, está ali disfarçada por uma foto, por um print. E aí eu lhe pergunto, como a gente pode ter dicas, assim, de vocês que são advogados e que estão lidando diretamente com esse crime, de como se proteger, de como identificar essa pessoa? O que é que você daria de dica? E já partindo também para a sua despedida, aí sei que você tem aula também hoje para dar e a gente tem que finalizar o nosso programa. Isso mesmo, já está começando minha aula com o pessoal da Faculdade Baiana, mas é muito importante que isso seja conduzido por um especialista, né? Então, na advocacia, por exemplo, a área que vai estar relacionada a isso é a área criminal, né? Então, um advogado ou um advogado criminalista seria o mais adequado para acompanhar, né, esse processo. E, para além disso, né, se estivermos diante de uma perseguição que se dê por meio virtual, né, que é o cyberstalking, é muito importante que esse ou essa advogado criminalista tenha conhecimento também na área de crimes cibernéticos. Ok, Dani. E o papel, né, da comissão da mulher advogada em todo esse contexto, já que as estatísticas comprovam que a maioria das vítimas são, de fato, as mulheres? A Comissão da Mulher Advogada, ela tem hoje se preocupado muito em exercer um papel informativo, né, para que as pessoas entendam o que é esse crime, quais são os limites, até para que as próprias vítimas consigam se perceber enquanto vítimas dessa prática, né? Às vezes alguém sofre um crime sem entender que aquilo dali, né, é uma conduta que está tipificada no Código Penal, o que fazer, como coletar provas. Então, todas essas informações que são de conhecimento, né, de interesse geral, de interesse público, nós estamos propagando, difundindo, debatendo, discutindo,
justamente porque acreditamos que a informação ela é um instrumento muito importante de defesa e, eventualmente, a gente presta algumas instruções um pouco mais específicas, às vezes com pessoas que perguntam onde é que fica a delegacia, que delegacia pode ir para denunciar, né? Então, às vezes, chegam perguntas desse sentido no Instagram da Comissão da Mulher Advogada e a gente informa, né, quais são os canais de atendimento, as vias de atendimento para que essas mulheres estejam, né, devidamente defendidas e protegidas. Muito bem, quero te agradecer sua participação aqui com a gente no nosso OAB na TV, parabenizar pelo trabalho frente à Comissão aí da Mulher, importantíssimo, né? Não só esse tema, como tantos outros que vocês tratam lá diariamente. Dizer para você que está em casa e acompanhando a programação da TV Alba que as redes sociais são sim um importante instrumento para essas informações, para a sua qualificação. Então, se você ainda não segue, ainda não conhece, vai lá no Instagram da OAB, no Instagram também da Comissão. Quero desejar um excelente dia, Dani, para você. Obrigada pela sua companhia aqui com a gente. Muito obrigada, Milena. Eu vou agradecer em meu nome e em nome de Renata Deiró, que é presidenta da Comissão de Proteção dos Direitos das Mulheres na OAB, que também faz um trabalho em conjunto com a CMA, informativo e protetivo. E dizer que é sempre um prazer estar dialogando com você, que seleciona tão bem os temas, que a gente vai estar tratando aqui, debatendo, e porque a gente acredita na informação, como eu te disse, como uma via de proteção. Então, estaremos sempre à disposição. Muito obrigada. E você que acompanhou o programa com a gente se despede por aqui. O programa foi mais curtinho hoje, mas semana que vem tem mais. Obrigada. Um excelente dia a todos. Tchau, tchau.